Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo de estudo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar nosso estudo, Eventos Finais, capítulo 9, Leis Dominicais. Antes de iniciarmos, lembrar os irmãos que eu vou estar lendo alguns trechos do capítulo e comentando, recomendo a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. Diante da leitura propriamente dita, vamos ler a palavra, uma introdução ao tema. Daniel, capítulo 7, verso 13, aliás, verso 23 ao verso 25. Daniel, capítulo 7, falando da visão dos quatro animais. Quatro animais. Então, falando sobre a visão dos quatro animais, Daniel já está aqui já recebendo a interpretação do sonho a partir do verso 23. Assim ele disse, o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e tentará mudar tempos e leis. E eles serão dados em uma mão até um tempo e tempos e a divisão de tempo. Então aqui nós vemos que um reino, o quarto animal, o animal terrível, tem 10 chifres. Desses 10 chifres, um menor se levantará, subjugará os outros 3, é um diferente. E esse chifre que se levanta depois, o chifre pequeno, ele falará contra o Altíssimo e irá fazer de tudo para mudar os tempos e as leis. E assim a gente inicia a leitura de Eventos Finais, capítulo 9, Leis Dominicais. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando esse dia e separando de todos os outros como sagrado a sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Este poder, tensionando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o 7º. E o mundo protestante tem admitido que este filho do papado seja considerado sagrado. Então aqui a gente já tem casando exatamente com o texto que nós lemos de Daniel, e já temos já até o nome do chifre pequeno, né? O poder papal. E essa alteração é dita como o filho do papado, ou seja, essa lei dominical, porque mudou o dia de repouso do 7º para o 1º, é um filho do papado, ou seja, dando o poder e autoridade ao papado. E quando o mundo protestante aceita isso, está dizendo que o papado sim é aquele que o rege, é aquele que o conduz, é aquele que é o cabeça deles, porque uma mudança sem fundamento bíblico, apenas baseada em tradições, e as pessoas vão simplesmente aceitando por mera conveniência. E quantos no mundo hoje não aceitam essa ideia vinda do papado de hostes diabólicas para perverter aquilo que é a santa palavra de Deus? Na peleja a ser travada nos últimos dias estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Todos aqueles que
se apostataram da lei de Deus, todos aqueles que rejeitaram a lei de Deus, estarão unidos contra o verdadeiro povo de Deus, aqueles que estão buscando ser fiéis em todos os princípios, de acordo com a palavra, de acordo com assim diz o Senhor. O profeta viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Outro anjo que subia do nascente do sol gritou. A gente está lendo aqui, esses trechos estão lá em Apocalipse 8. Outro anjo que subia do nascente do sol gritou para eles, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Isso aponta para a obra que temos de fazer agora. Clamar a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e tenham proclamado a advertência acerca da desobediência da lei de Jeová. Ou seja, isso é uma obra que eu e você temos de estar fazendo hoje, clamando a Deus por mais tempo, por mais misericórdia, para que possamos, de alguma forma, enviar ou ir a todos os cantos da terra, proclamando a verdade a respeito da lei de Deus. Como está lá em Apocalipse 14, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélicas. Precisamos ainda proclamar as 3. Precisamos orar nisso e precisamos agir nisso. Não é, aqui vale um ponto importante que é ressaltar, não é só orar e clamar para que os missionários sejam enviados para todo o mundo, mas também eu trabalhar naquilo que está ao meu alcance, naqueles que estão ao meu redor. Não deixar que a palavra de Deus simplesmente desapareça ou morra, sem fazer aquilo que me cabe, aquilo que é de responsabilidade minha. Muitos há, mesmo que entre os que se empenham nesse movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão a essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Então nós vemos aqui que muitas pessoas que defendem isso, elas nem sabem, nem compreendem como isso é um golpe à liberdade religiosa. Quando eu quero impor algo desse tipo, eu estou acabando com a liberdade religiosa. Hoje em dia, principalmente aqui no nosso país, fala-se muito de liberdade religiosa, mas na questão de religiões de matrizes africanas. E cada um tem que cultuar o que de fato quer. Desde que saiba o que está fazendo. Não cabe a mim e a você ficar julgando. Deixa que cada um se acerte com Deus. Mas cabe a mim e a você trabalhar no sentido de que cada um tem que ter a sua liberdade de fazer as suas próprias vontades. Porque o Senhor é um Deus de liberdade. O livre-arbítrio é liberdade. Liberdade de fazer as nossas escolhas. Infelizmente, alguns ficam cegos e são escravos das suas próprias escolhas. Mas não cabe a nós querer ceifar a liberdade de cada um fazer a sua escolha. Devemos orar, devemos trabalhar, devemos advertir, mas jamais cessar a liberdade. Um exemplo, não cabe a mim e a você atacar um centro de macumba ou coisas do tipo. Assim, quando é defendido a imposição do domingo, estão ceifando, de certa forma, a liberdade religiosa, acabando com a nossa liberdade de fazer conforme a palavra nos diz, e não conforme homens e pessoas dizem que devem ser feitos. É nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima sobre homens e mulheres de oração em todas as partes do país. Recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Temos eu e você orado nesse sentido, Senhor, nos dê mais tempo para trabalhar. Não é mais tempo,
para viver as coisas desse mundo. Não é mais tempo para viajar, não é mais tempo para estudar, não é mais tempo para trabalhar, é mais tempo trabalhar nos afazeres do mundo, mais tempo para trabalhar na obra do Senhor, mais tempo para evangelizar, mais tempo para que possamos levar avante a mensagem de Deus. Não é mais tempo para as coisas aqui, mais tempo para casal, mais tempo para os filhos, mais tempo para servir ao Senhor, mais tempo de graça. E temos de aproveitar e usar esse tempo de graça. Eu fico imaginando, na época que os pioneiros estavam aqui vendendo tudo o que tinham para imprimir folhetos, para distribuir, o quão difícil era para eles levar a mensagem avante. E hoje, com tantas facilidades que nós temos, ficamos acomodados e não fazemos nada. O que seria da mensagem se as nossas facilidades hoje da tecnologia, internet e tudo mais estivesse na mão deles, lá atrás, para fazer? Com certeza Cristo já teria voltado, mas eu e você estamos vivendo como verdadeiros laodiceanos, adormecidos, acomodados, confortáveis com esse mundo, acostumados com esse mundo e não vivemos e fazemos aquilo que eu e você deveríamos fazer. Os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode dar-lhes. Devem trabalhar mais diligentemente para adiar até quando for possível a calamidade que se aproxima. Nós sabemos que é inevitável a lei dominical. Nós sabemos que é inevitável uma perseguição contra nós, aqueles que forem fiéis aos mandamentos de Deus. Nós sabemos de tudo isso. Mas não é porque sabemos de tudo isso que vamos cruzar os braços e falar, tá bom, vai acontecer, então deixa acontecer. Quanto mais nós podemos adiar, quanto mais nós podemos falar para evitar que isso aconteça, melhor. É assim que devemos agir, é assim que devemos trabalhar. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, se a profecia prediz a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Não é porque eu sei que vai acontecer que eu tenho que ficar confortável aguardando as coisas acontecerem. Eu tenho que agir no sentido de que eu não quero que as coisas ruins aconteçam. Se eu sei que algo é errado, eu tenho que agir e trabalhar contra aquilo. É dessa forma que eu e você devemos agir, é dessa forma que eu e você, como filhos de Deus, devemos estar trabalhando e orando. Vai acontecer a lei dominical? Vai, mas não é por isso que eu tenho que ficar aguardando, sentado, sendo que eu posso estar fazendo e falando algo hoje para alertar, para advertir, para retardar esse acontecimento. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado espúrio. E os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais. Falando de eleição aqui. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Olha quão importante é uma eleição. Olha o quão importante esse ensinamento que eu falei em alguns vídeos quando eu cheguei a falar de eleição aqui. Não podemos votar em pessoas corruptas. Não podemos votar em pessoas que vão contra os princípios de Deus. E contra os princípios de Deus tem muitos que se dizem cristãos. Tem muitos falsos cristãos por aí. Tem muitos que agora levantam a bandeira de Deus falando, eu sou cristão, mas quando na verdade nós vamos para as atitudes e são totalmente contrárias a isso.
E se nós votamos essas pessoas entram e quando elas cometem esses crimes e atrocidades lá dentro, nós somos responsáveis por isso aqui, ó. São participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Se eu e você votamos errado, estamos sendo aqui participantes dos pecados deles, por mais que nós nem saibamos os pecados deles. E misericórdia, quando alguém que se diz cristão, nós votamos, ele falou que é cristão, eu voto, é pior ainda. Se nós não sabemos, não temos o íntimo conhecimento de uma pessoa que se diz cristã, pode ser uma dessas pessoas que estão lá defendendo a bandeira do domingo, ou que farão isso porque é assim que eles creem. Temos que tomar muito cuidado com isso. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará mão ao papado. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo, princípios de liberdade, foi assim quando ela diz nossa nação aqui, ela está falando nos Estados Unidos, que foi uma nação fundada com base em liberdade, fugiram da Europa, da perseguição pela sua fé e fundaram um estado de liberdade. Ou seja, quando essa nação renunciar ao princípio do seu governo, o princípio de liberdade, e votar numa lei dominical, uma lei que vai restringir a liberdade, estará dando a mão ao papado. É o protestantismo dando a mão ao papado, porque é uma nação protestante aceitando agora a lei criada pelo poder papal. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Acho que aqui é uma coisa importante que a gente precisa ressaltar. Os políticos fazem tudo por popularidade. Quando o povo clama, quando o povo pressiona, eles vão e agem nesse sentido. E nós vemos isso em diversas coisas do nosso país e qualquer outro país é assim. Cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. O povo irá pedir essa lei. E os governantes fracos, que não têm princípios, corruptos, porque precisam atender qualquer demanda que seja, mesmo que vá contra a sua convicção, aceitarão pedido popular para restringir a liberdade. E quando iniciar na América do Norte para espalhar para os outros países, vai ser rápido. Então, cabe a mim e a você também olharmos para isso, porque a corrupção política vai levar a isso. E hoje nós vemos no nosso país uma grande briga entre esquerda e direita, quando na verdade são todos farinhas no mesmo saco, em sua grande maioria, pessoas que não têm princípios, que vão fazer de tudo pelo apelo popular. É difícil você ver um governante que vai contra o seu eleitorado por uma questão de princípio, de fazer aquilo que é certo. Tanto é que isso é uma coisa interessante. Muitas das coisas que estão tentando fazer no nosso país acabam não indo para frente por conta que a população tem pressionado. E aí a gente vai falar de vários impostos que estão querendo colocar imposto em streaming, colocar imposto em compra internacional, e tem sido parado, não tem ido para frente, porque a população tem pressionado os políticos contra isso. Isso é uma pressão boa, mas quando for uma pressão ruim, também vão ceder. Então, cabe a nós ficarmos atentos a isso. Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam.
que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Um dia para a terra descansar, um dia para adorar a Deus, um dia que possamos parar os nossos afazeres, um dia em que a gente vai dar esse descanso para a terra para que as calamidades, terremotos, enchentes, tsunamis, vulcões, para que eles não aconteçam com tanta frequência como tem acontecido. É assim que Satanás está querendo que as pessoas pensem. E esse dia de descanso não vai ser o sábado do Senhor, vai ser o sábado espúrio, o primeiro dia da semana. Por esse motivo, por esse pensamento que as pessoas irão pressionar os políticos e eles vão atender de bom grado, na sua maioria. Um dia para poupar a terra. É muito bonito, mas quando você tira a liberdade de outras pessoas, é errado. Por mais que fosse uma lei, a observância do sábado seria errado por tirar a liberdade de outros. O Senhor não nos obriga a nada. Só vai entrar na eternidade, só vai viver eternamente, só vai ser salvo aqueles que querem. Não vai entrar ninguém lá contrariado, que não queria estar, que não escolheu estar. Porque o Senhor não força nada, por mais que seja o certo. Essa união entre católicos e protestantes não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Quando católicos e protestantes se unirem, não é porque Roma mudou, não é porque o catolicismo mudou, é porque os protestantes mudaram. É porque eles aceitaram as ideias de Roma. Ela declara possuir infalibilidade. Roma é infalível segundo ela própria. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão ao catolicismo. Agora os protestantes, com as suas ideias liberais, de mudar um pouco, de se adaptar. E o que mais nós vemos hoje são as igrejas mudando hoje em dia, cada vez mais, sem nenhuma base bíblica, igrejas que não têm leitura da palavra, é só pulo e gritaria. Quando essas pessoas verem que na ideia delas, na cabeça delas, é melhor dar as mãos para o catolicismo, assim o farão, como já estão fazendo sem nem perceber. Só vai ser algo oficial. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Vamos lá. Quando agora as leis forem formuladas de acordo com o que a igreja diz, ou seja, a igreja mandando, o povo protestante clamando por leis civis, com base naquilo que eles acreditam, com base naquilo que eles servem, com base naquilo que eles entendem como sendo algo para a sua liberdade religiosa ou dando ideias religiosas para as leis civis. Quando isso acontecer, então, cadê aqui? A América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, a imagem da besta, quando o poder político, quando o poder religioso se une ao poder político para formular leis, para mandar. E aqueles que não obedecerem essas leis vão ser agora perseguidos, vão ser agora presos, vão sofrer as penas por estarem transgredindo as leis.
no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, ou seja, agora poder impor uma lei religiosa por meio do poder político, por meio das leis do mundo, os tribunais julgarem coisas religiosas. Você está guardando sábado, você não está guardando domingo, vai ser julgado num tribunal secular por conta disso. Formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor adoração à besta e à sua imagem. A imagem da besta é a união do poder religioso com o poder político para formular leis religiosas com caráter civil. Ao aproximar-nos da última crise, é de vital importância que existam entre as instrumentalidades do Senhor harmonia e união. E aqui é um ponto importante. Hoje em dia, o que mais nós vemos não é harmonia e união dentro da igreja. Dentro do nosso meio não há harmonia e união. Quanto mais próximo nós estamos da crise, mais deveria haver harmonia e união entre aqueles que se dizem filhos de Deus. Mas é cada um trazendo uma ideia diferente, uma teoria diferente, cada um por si. Uma briga interna entre nós. Nos tornando cada vez mais fracos no nosso dever, em levantar a bandeira de Jeová, a fim de se fazerem populares e conquistar a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste, de obter leis dominicais. Aquilo que nós já falamos. Pela popularidade, por ser um anseio popular, os políticos lá na frente vão adotar e vão aceitar essas leis. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América Protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional, começando na América do Norte, nos Estados Unidos, e se espalhando por todo o mundo, porque todos vão aderir a essa lei por achar. Só a gente pegar aquelas questões de decretos que tem aí, como é que diz, tem coisas para não poluição. Aí vários países assinam lá o tratado de não poluir, reduzir emissões, tudo. E aí, quando a América do Norte, que vamos dizer assim, é daquelas que mais não assina esses acordos, esses tratados de redução de poluentes e tal. Aí quando essa América do Norte, essa mesma América do Norte assinar uma lei nacional, vamos dizer assim, pensando no ecossistema, pensando na natureza, pensando em dar um descanso à Terra, e os outros países vão seguir com muita mais facilidade, agilidade. Ou seja, entrando por ali. Se um do país que sempre é contra isso, aceitar isso, assinar isso, fizer isso, os outros países vão copiar muito rápido. E tem um texto que fala que os acontecimentos finais serão rápidos, e estão sendo. Mas eu e você estamos ainda como que adormecidos, como que não vendo essas coisas. Precisamos despertar e mudar nosso foco agora. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências, impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhes o exemplo. Perceba isso, que é uma lei visando dominar a consciência. Você não ter a liberdade de escolher aquilo que você entende como certo ou errado. Tanto é que o sinal vai ser colocado ou na mão ou na fronte. Algumas pessoas vão aceitar conscientemente, enquanto outras vão aceitar apenas para que possam trabalhar e fazer essas coisas. Não queriam aquilo, mas aceitam pela força, para poder sobreviver. Quando isso acontecer, vai se espalhar muito rápido por outros países imitando o exemplo.
O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgaram leis para controlar a consciência segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Novamente, leis para controlar a consciência. Não dar liberdade para aqueles que querem fazer segundo o que acham correto, o que entendem como correto. Você não vai ter mais liberdade de escolha, tem que ser desta forma. É manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência. Querendo impor como deve ser adorado a Deus, não dando opção de escolha. Hoje nós temos a liberdade de adorarmos ao Senhor no dia em que bem entendermos. Nós sabemos que o certo é aquilo que a palavra diz. Mas hoje cada um pode fazer da forma que quiser. Quando esse tipo de lei for aprovada para limitar, para forçar a liberdade de consciência das pessoas, para acabar com a liberdade de consciência das pessoas, então não haverá escolha. Tem que ser nesse dia. Terá que ser nesse dia. E assim teremos de fazer uma escolha, eu e você. Se vamos aceitar a ceifa ou a poda da nossa consciência e vamos fazer as coisas pela força, seguindo as leis dos homens, ou se vamos contra isso e vamos fazer o assim diz o Senhor. Desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer suas perseguições. Os fanáticos religiosos que buscam impor. Não lhes deis ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei. E aqui é uma coisa interessante e importante quando diz esse texto. Aqui está falando para a gente não ir contra a questão de deixar as pessoas adorar no domingo. Não tem problema elas adorarem no domingo. Não deis ocasião alguma a vos chamarem de violadores da lei. Não cabe a mim e a você ficar desafiando a lei dos homens. Deixa ela quietinha. Vamos fazer o nosso. O assim diz o Senhor. Nós guardamos o sábado, adoramos no sábado, e que assim seja, até quando Cristo voltar e por toda a eternidade. Não cabe a nós ficar desafiando, causar tumulto. Isso só vai piorar a nossa situação. Deixa quem quiser adorar no domingo. Adorar no domingo e vamos adorar ao Senhor no sábado, que assim é o certo. Não cabe a nós agora sermos chamados e olhados com olhos tortos pelas pessoas como pessoas que violam as leis. Mas devemos continuar adorando no dia certo, conforme a palavra nos diz. Não é que é para não sermos chamados de violadores que então vou lá adorar com eles e vou largar tudo aquilo que eu sei que é o assim diz o Senhor. O domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que muito farão em proveito do Senhor. Podem se realizar nesse dia reuniões ao ar livre ou em casas de família. Pode fazer-se trabalho de casa em casa. Os que escrevem podem consagrar esse dia para redigir seus artigos. Realizem-se cultos religiosos no domingo, sempre que possível. Tornem-se essas reuniões vivamente interessantes. Sermos inteligentes, eles querem que adorem no domingo, vamos adorar no sábado e no domingo. Vamos adorar no domingo também, vamos fazer trabalho missionário, vamos entregar livros, folhetos de casa em casa, vamos fazer culto ao ar livre, vamos fazer pequenos grupos aos domingos. Também vamos continuar evangelizando, aproveitar esse dia, vamos dizer assim, que agora eles estão com as portas abertas para ouvir o evangelho e vamos falar a verdade. Aproveitar as oportunidades, é como o Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu no Natal, mas devemos aproveitar o Natal, que as pessoas estão com o coração mais aberto para falar de Cristo, para falar que o Salvador veio. O Salvador deu a vida e está prestes a voltar.
Devemos aproveitar as oportunidades e não brigar com elas. Esse tempo em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico sábado em contraste com o falso. Temos uma oportunidade de mostrar ao mundo quando isso acontecer e devemos usar essa oportunidade. Não devemos ficar de braço cruzado ou então agir como fanáticos loucos. Temos de aproveitar todas as oportunidades para levar a mensagem, sermos espertos. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como sistema estabelecido por determinação divina e por preceito e exemplo. Ensinará a obediência a ele como dever sagrado enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação. Mas quando as suas reivindicações estão em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. Enquanto a lei dominical não mexer em nada e não me atrapalhar na questão do meu descanso sabático, conforme assim diz o Senhor, eu não tenho problema com a lei dominical. Deixa todas as pessoas descansar no domingo, se elas querem descansar no domingo. Vamos aproveitar para evangelizar. Enquanto não mexerem com o nosso sábado, com a lei do Senhor, deixa as pessoas adorarem no domingo. A questão da lei dominical vai vir em fases. E nas fases iniciais é apenas a guarda do domingo, a observância do domingo. Não tem nada com relação ao sábado. Deixa o domingo lá quietinho. Vamos continuar fazendo assim do Senhor. E vamos aproveitar o domingo para pregar também. Enquanto não interferir na nossa guarda, no nosso descanso, naquilo que o Senhor nos diz, enquanto não for contra a lei de Deus, não precisamos fazer nada. Devemos ser, sim, submissos à lei civil. Não devemos ir contra a lei civil se ela não vai estar contra a lei de Deus. Para a gente encerrar o último texto, Satanás oferece aos homens os reinos do mundo se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e renunciam ao céu. Antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. Melhor passar fome do que mentir. Quando chegarmos nessa fase em que tivemos que escolher entre Deus e o mundo, que possamos escolher a Deus, porque antes morrer do que pecar, antes passar fome do que mentir, antes servir a Deus do que ao mundo. Que eu e você possamos nos consagrar mais ao Senhor, que possamos ter essa ideia em mente, jamais colocar qualquer outra coisa à frente de Deus. E qualquer outra coisa é trabalho, é bens, é casa, carro, é estudo, é família, tudo tem que estar abaixo de Deus. O Senhor, em primeiro lugar, sim. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai, porque o Senhor é bom e justo, porque o Senhor não nos deixa desamparado, porque o Senhor nos dá instrução, Senhor. Pai querido, que o Senhor, por favor, venha a nos orientar, venha nos capacitar a compreender a Tua Palavra, venha, Senhor, nos fortalecer, venha, Senhor, nos dar entendimento, venha, Senhor, nos guiar o agir, para que possamos fazer conforme a Tua vontade a todo instante, Senhor amado, por favor. Nos ajude, Senhor, que possamos, Senhor, fazer com que a luz de Cristo brilhe nesse mundo, que possamos, Senhor, ter sabedoria para fazer e agir conforme a Tua vontade. Por favor, Senhor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.